Seja muito bem-vindo à nossa aula bônus da Semana da Costura. É um prazer ter você aqui nessa semana comigo. Nessa aula eu vou te ensinar a como montar o seu ateliê de costura em casa. Eu vou estar falando aí de 5 pontos importantes que você precisa observar para estar montando aí o seu cantinho de costura em casa. Mas antes de falar desses 5 pontos, eu quero pontuar aqui qual a importância de você ter um ateliê de costura aí na sua casa, no conforto da sua casa. Eu quero falar dos benefícios que você pode ter aí com a costura, das possibilidades que a costura pode te dar. Então a costura ela pode ser uma fonte riquíssima de terapia para você. Aí para você aliviar os níveis de estresse do dia a dia, aliviar a ansiedade. Pode ser um momento aí de relaxamento para você ter aí o seu momento relax, o seu momento aí de hobby, o seu momento de lazer, para você estar construindo, criando aí no seu ateliê. A costura também ela pode te proporcionar criar peças belíssimas, peças lindas que você mesmo pode vestir, ou você pode decorar a sua casa, ou você pode presentear quem você ama com essas peças que você mesmo fez, com presentes personalizados aí feitos por você. Então a costura tem várias possibilidades e vários benefícios que você pode estar tendo ao ter um ateliê de costura em casa. Então agora, já que a gente já falou aqui dos benefícios, né, que a costura pode trazer para você, das possibilidades, eu queria convidar você também a participar, deixando o seu comentário aqui embaixo desse vídeo, falando o que a costura pode fazer por você. Deixa aqui o seu comentário que a gente vai estar lendo com muito carinho. Então vamos lá aqui os nossos 5 passos. Então agora eu vou estar falando aqui dos 5 pontos básicos que você precisa observar antes de estar montando o seu ateliê de costura em casa. Então o primeiro ponto, o primeiro princípio básico que você precisa observar é que você precisa começar com o que você tem, Às vezes a gente se esquece disso, que a gente precisa começar dentro das nossas possibilidades. Às vezes a gente paralisa porque a gente quer algo perfeito, algo igual lá no Pinterest e não começa nunca. É importante sempre você começar com o que você tem dentro das suas possibilidades e ir melhorando aos poucos, Melhorando aos poucos você vai vendo ali o seu ateliê ficar com a sua cara, ficar do jeito que você quer. Eu mesmo, quando eu não comecei num ambiente assim, tudo arrumadinho. Eu comecei num cantinho, lá na sala da minha casa, e era aquilo que eu tinha, e eu me organizei ali dentro das minhas possibilidades e comecei a costurar, certo? Então, lembre sempre desse princípio básico. Comece com o que você tem dentro das suas possibilidades e vai melhorando aos poucos. Então, o segundo ponto que eu quero falar aqui para você é a respeito da organização. É importante que o seu ateliê, o seu cantinho aí de costura seja um ambiente organizado. Mas essa organização começa primeiro aqui na nossa mente. E depois, quando a gente tem a mente organizada, a gente vai procurar elementos que possam ajudar a gente a se organizar dentro do ateliê, facilitando a nossa vida no dia a dia. O que acontece quando a gente não tem um mínimo de organização dentro do ateliê? Que a gente perde tempo procurando objetos, perde tempo na hora de montar e desmontar, as coisas ficam espalhadas e isso não é legal. É importante você ter ali um mínimo de organização para tornar o seu dia a dia prático, para você poupar tempo e também para evitar acidentes, porque a gente trabalha com objetos que furam, objetos que cortam, pode cair aí nas mãos das crianças e acontecer algum acidente. Então é importante você ter suas coisas organizadas para que o seu dia a dia na costura seja prático e seguro também. Eu vou mostrar alguns itens aqui para você que pode te ajudar na organização do seu ateliê. Então eu tenho alguns itens aqui na minha mesa para estar mostrando para vocês, esses organizadores aqui, que eu coloco as minhas coisas pequenas. Eu tenho esses containers pequenininhos, mas principalmente para quando a gente começa, que a gente só tem uma mesa, uma prateleira, os containers grandes também são legais para você colocar ali debaixo, ou da mesa, ou da prateleira, para estar arrumando o ambiente ali com as coisas maiores, A gente pode usar também potes de vidros assim, organizadores desse tipo aqui, cheio de divisórias para você estar colocando aí o seu material. Só mostrar para vocês aqui como que fica aqui as minhas coisas, aqui eu tenho agulhas, linhas, bobinas, então eu deixo aqui tudo guardadinho e organizado para facilitar o meu dia a dia na costura, para eu não perder tempo, para as coisas ficarem guardadinhas e seguras ali naquele local. Então lembre-se, a organização é fundamental para tornar o seu dia a dia na costura prático e seguro. Então a gente falou aqui
do primeiro ponto, que é começar com o que você tem dentro das suas possibilidades. O segundo ponto é a respeito da organização, da importância da organização dentro do ateliê. E o terceiro ponto a gente vai falar aqui a respeito de separar um espaço, um ambiente adequado para você estar montando aí o seu cantinho de costura. O que é um ambiente adequado? O ambiente adequado é um ambiente que traz aí um mínimo de conforto e segurança para você na hora de você estar costurando. Então, o que é importante na hora de você observar um espaço adequado para você montar aí o seu ateliê de costura? É importante você observar a questão da passagem, do trânsito de pessoas, se aquele lugar não vai estar atrapalhando a passagem de pessoas e nem atrapalhando o seu desenrolar na costura. Isso é muito importante. Também é importante você observar a iluminação do espaço e a ventilação para que o momento ali que você estiver na costura seja um momento agradável, certo? Um ambiente iluminado, um ambiente ventilado. Também é importante você se atentar na escolha da cadeira e na postura que você vai sentar na cadeira, porque quando a gente está costurando aqui na máquina, às vezes a gente passa várias horas aqui na máquina costurando, e se sentar na postura errada, escolher a cadeira errada, certo? Você pode gerar aí dor nas suas costas e a costura vai ser aí uma experiência dolorosa para você. Então se atente bem na escolha da cadeira que você vai escolher, como você vai sentar nessa cadeira, para que você não tenha aí dores nas suas costas. Outra coisa que você precisa observar é que esse lugar que você está escolhendo aí, que você está elegendo o seu cantinho de costura, fique longe de distrações. É importante que você não vá colocar a sua máquina de frente para a televisão, porque é um equipamento eletrônico que você precisa prestar atenção ao manusear a máquina, e quando você se distrai, você pode cometer um acidente, você pode costurar o seu dedo, você pode cortar alguma coisa no lugar errado, então pode acontecer algum acidente. Então é importante que você escolha um local aí longe das distrações para que você evite acidente e também para que você tenha um melhor aproveitamento aí no seu aprendizado. Então quando você se atenta para essas observações que eu estou colocando aqui, para essas coisas que são simples, né? Mas que se você não se atentar para elas, pode aí gerar acidentes, a experiência da costura não vai ser a mesma. Então é importante você estar se atentando para essas observações, para que você tenha aí uma experiência na costura aí bem legal, bem divertida, para que seja realmente um momento prazeroso para você. O quarto ponto aqui que eu vou estar falando é um ponto muito importante e é uma dúvida de muita gente, é uma pergunta que muita gente me faz. Qual é a máquina mais adequada para quem é iniciante na costura, certo? Muita gente me faz essa pergunta e eu queria aproveitar aqui para estar respondendo isso para vocês. Mas antes de responder essa pergunta, eu quero falar aqui das duas grandes categorias de máquinas que a gente tem. A gente tem as máquinas industriais, como o próprio nome já diz, que é uma máquina voltada ali para produção industrial, para produção em longa escala, certo? E a gente tem as máquinas domésticas, que são aquelas voltadas para o uso doméstico. Como o nosso ateliê de costura é em casa, a máquina mais adequada aí para você é aquela de uso doméstico. A gente vai estar falando mais sobre as máquinas domésticas. Então, as máquinas domésticas, a gente tem duas grandes categorias. A gente tem as mecânicas, que é essa que está aqui em cima da mesa, e a gente tem as máquinas eletrônicas, que é essa aqui que está bem aqui atrás. Então, as máquinas eletrônicas são aquelas máquinas que têm várias funcionalidades, né? Elas têm várias facilidades aqui. Toda ela é operada aqui eletronicamente, tem esse computadorzinho aqui de bordo, você faz o retrocesso aqui automático, ela muda a posição da agulha quando você aperta aqui, tem vários pontos, tem máquina que você nem precisa usar o pedal lá de aceleração, então são máquinas aí bem modernas que facilitam aí a vida da gente, Mas em contrapartida ela também tem as suas desvantagens, Ela tem um valor mais alto, de custo, Você precisa ler bem o manual antes de ler, porque tudo é ali operado eletronicamente, a máquina é cheia de sensores, se você fizer alguma coisa errada ela não vai funcionar, então você precisa ter um pouco mais de paciência nesse tipo de máquina. Além da assistência técnica ser mais cara, porque ela é uma máquina que tem mais funcionalidades, ela é mais moderna, a assistência dela vai ser mais cara, certo? Mas ela também tem várias facilidades que facilitam a vida. Aí você pode escolher entre uma e outra aí, dependendo aí de quanto você tem para gastar. Então as máquinas mecânicas são como essas aqui que estão bem em cima da mesa, Eu tenho uma máquina mecânica bem simples,
bem básica, né? Mas que são máquinas também muito boas, que você opera as funções da máquina aqui todas manualmente, certo? Todas através desses botões manuais, certo? Então a máquina é bem simples, bem prática de você estar operando nela, certo? É bem fácil, certo? Então, como todo produto, ele tem as suas vantagens e desvantagens, né? As vantagens é que ela é bem prática, certo? Você faz tudo manualmente, ela é mais robusta, não tem tanto problema assim, se você fizer algo errado, ela não vai parar com facilidade como a outra, então ela é mais simples de você estar manuseando, certo? Ela é mais barata, né? O custo dela é mais barato, a assistência técnica dela é mais barata. Então as máquinas mecânicas como essa daqui que está em cima da minha mesa, são máquinas mais simples de se manusear, certo? Você faz o controle aqui das funções todas nos botãozinhos aqui manualmente, é mais tranquilo você manusear esse tipo de máquina, certo? Ela é uma máquina mais barata, com assistência técnica mais barata, então ela é mais simples de você estar trabalhando com ela, certo? Mas as duas opções são opções ótimas, tanto a eletrônica como a mecânica são ótimas para você começar a costurar. Então esses dois tipos de máquinas são dois tipos aí muito bons de máquinas aí para você estar adquirindo. Tanto a eletrônica quanto a mecânica são, dependendo aí da marca que vocês escolherem, do tipo de máquina que vocês escolherem, são opções aí bem boas para vocês estarem começando a costurar, certo? Mas o que você precisa levar em consideração na hora da escolha de uma máquina, certo? É importante você observar algumas coisas na hora de você comprar a sua máquina, certo? Então é importante você observar qual é a potência da máquina que você quer comprar, certo? O que é potência? Potência fala da capacidade de costura da máquina, até quanto ela pode costurar. Então a gente olha essas informações de potência em um selinho que tem bem aqui atrás da máquina. Lá você também vai encontrar quantos pontos a máquina faz por minuto. Isso fala da velocidade da máquina, da capacidade de velocidade da máquina. Então tem um selinho atrás da máquina que você vai olhar a potência e a quantidade de ponto que ela faz por minuto. Então quanto maior for esses dados, mais possibilidade de costura você vai ter e mais rápida vai ser a sua máquina. Outra coisa que você precisa observar, e é muito importante que você se atente para isso, é a questão da assistência técnica. Observe se na cidade que você está tem assistência técnica para essa máquina que você quer comprar. Não adianta nada você comprar uma máquina super top, uma máquina eletrônica ou mecânica super top, se na sua cidade não tem ninguém que possa mexer nessa máquina quando ela der problema. A assistência técnica é fundamental na hora da escolha da máquina. Escolha uma máquina que tenha assistência técnica aí na sua cidade, certo? Também escolha uma máquina que seja de fácil reposição de peças, né? Que dependendo do tipo da máquina, as peças podem ser caras e podem ser mais difíceis de você repor essas peças. Então é importante você observar a questão da assistência técnica e a questão da reposição de peças aí na hora da compra da máquina. Então, o que muita gente tem dúvida aí é qual que é a melhor máquina para comprar, certo? E a resposta é, tanto faz, se é mecânica, se é eletrônica, são duas máquinas muito boas aí que você pode estar adquirindo. A única diferença de uma para outra é que a máquina eletrônica ela é mais sensível a erros e quando a gente está começando a costurar, a gente vai errar muito. E aí ela vai ficar apitando, 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 certo? E é importante aí que você leia o manual da sua máquina para não danificar na hora que você escutar aí os sensores apitando. Então essas são as duas categorias aí de máquinas domésticas que você pode estar comprando aí para começar a costurar. Tem a eletrônica, tem a mecânica, as duas são máquinas muito boas. A gente tem duas grandes marcas aí no mercado que você pode estar procurando as máquinas dessa marca, que é a Janome e a Singer, certo? E outras coisas a mais, né, sobre máquina de costura, sobre algumas coisas que você precisa saber, eu vou estar disponibilizando uma aula falando só sobre isso lá pelo canal do Telegram, né? E também vou estar falando lá no Stories mais a respeito disso. Então, você precisa ficar atenta lá no Stories e também lá no canal do Telegram que a gente vai estar disponibilizando aí essa aula para vocês. Então, a gente já falou aqui de 4 pontos importantíssimos aí para você montar o seu ateliê de costura em casa, que foi começar com o que você tem, operando dentro das suas possibilidades, você manter o seu ateliê organizado, certo? Escolher um espaço adequado que traga o mínimo de conforto e tranquilidade e segurança para você. E também a gente falou a respeito da máquina de costura. Então vamos lá para o 5º e último passo, né? O 5º passo é importantíssimo para você começar a dar aí os seus primeiros passos na costura,
que é ter um método para te ajudar nesses primeiros passos. Por que é importante ter um método? Porque é muito ruim você começar sozinho, sem a orientação de ninguém, né? Você vai cometer vários erros, você vai gastar material, você vai perder mais tempo do que se você tivesse alguém experiente te ajudando nessa caminhada aí na costura. Que é importante ter um método de aprendizado, um método estruturado ali passo a passo, que possa te conduzir aí nesse seu aprendizado, para facilitar a sua vida na costura. Você vai perder menos tempo, você vai ter menos chance aí de estar perdendo material, gastando dinheiro perdendo material. Isso vai tornar a sua experiência aí mais divertida, né? Mais tranquila, mais leve, quando você tem aí um método com passo a passo, um método bem estruturado. Que é justamente isso que eu estou compartilhando aí com você na Semana da Costura. Então, no ateliê de costura, você pode ver que tem vários benefícios que pode trazer aí para você. Queria que você também participasse e me contasse aí o que você acha, o que o ateliê de costura em casa pode fazer por você. Escreve aqui nos comentários que eu vou adorar aí tá lendo, tá vendo o que você acha sobre isso. Então esses foram os pontos aí importantes para você estar observando na hora de montar o ateliê. Então essa foi a nossa aula, a gente vai ficando por aqui. Vejo você na Semana da Costura.